Nunca pensei que uma câmera de R$ 50 mudaria minha vida para sempre. Mas foi exatamente isso que aconteceu naquela terça-feira chuvosa de março. Meu nome é Otávio, tenho 32 anos e trabalho como analista de sistemas numa empresa de médio porte aqui em Lisboa. Sempre fui o tipo de cara que prefere ficar na sua, sabe? Não sou de brigas, não gosto de confusão. Mas há coisas na vida que nos empurram para além dos nossos limites, e o que descobri naquele dia foi uma delas. Tudo começou com a sensação estranha que vinha me incomodando há semanas. Minha namorada, Catarina, estava diferente. Distante. Sempre no telefone, sempre com desculpas para não sairmos, sempre cansada quando eu sugeria passarmos mais tempo juntos. 2 anos de relacionamento, e de repente ela parecia uma estranha. A gota d'água foi quando ela cancelou nosso jantar de aniversário de namoro. Tenho uma reunião importante no escritório, disse ela, sem me olhar nos olhos. O Rodrigo precisa que eu termine os relatórios urgentes. Rodrigo. O chefe dela. Sempre esse nome aparecendo nas conversas. O Rodrigo disse isso, o Rodrigo precisa daquilo, o Rodrigo quer que eu faça não sei o que. Comecei a odiar esse nome sem nem mesmo conhecer o homem por trás dele. Foi então que tomei uma decisão que mudaria tudo. Comprei uma câmera pequena, dessas que parecem um pendrive, e instalei no meu próprio apartamento. Catarina tinha a chave, passava lá sempre quando eu estava no trabalho. Se havia algo acontecendo, eu precisava saber. Durante uma semana, nada. Apenas vídeos de um apartamento vazio, com ela chegando ocasionalmente para pegar roupas ou usar o chuveiro. Estava começando a me sentir paranoico, ridículo até, quando finalmente aconteceu. Era uma quinta-feira à tarde. Eu estava no escritório, trabalhando num projeto importante, quando recebi a notificação no telefone. Movimento detectado no apartamento. Não pensei duas vezes, abri o aplicativo e comecei a assistir ao vivo. Catarina estava lá, mas não estava sozinha. Um homem alto, de cabelos grisalhos, terninho caro. Eles entraram conversando baixo, rindo. Ele tinha a mão na cintura dela de um jeito que me fez o estômago revirar. Não consegui parar de assistir, mesmo sabendo que cada segundo seria como uma punhalada. Vi tudo. Cada beijo, cada carinho, cada momento íntimo que deveria ser meu. O pior não foi nem a traição em si, mas a naturalidade com que tudo aconteceu. Eles não estavam descobrindo um ao outro, eles já se conheciam há tempo. Muito tempo. Quando terminou, eles ficaram deitados conversando. Foi quando ouvi algo que fez meu mundo desmoronar completamente. Quando você vai se separar da Helena? Perguntou Catarina, deitada no peito dele. Logo, minha amor. É complicado com as crianças, você sabe. O Miguel e a Sofia ainda são pequenos. Ele era casado. Tinha filhos. E minha Catarina, a mulher que eu amava, sabia disso e não se importava. E o Otávio? Perguntou ele, acariciando os cabelos dela. Ela riu. Um riso frio, cruel. O Otávio? Ele é um coitado. Ganha uma miséria, mora num apartamento minúsculo, não tem ambição nenhuma. É útil por enquanto, paga as contas, mas não é para sempre. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. 2 anos da minha vida. 2 anos acreditando que éramos um casal, que construíamos algo juntos. E para ela, eu era apenas conveniente. Você é terrível, Catarina, disse ele, ainda rindo. Mas é por isso que eu te amo. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Olhei ao redor do escritório, meus colegas trabalhando normalmente, como se o mundo não tivesse acabado de desmoronar. Como se minha vida não tivesse se tornado uma mentira gigante. Foi nesse momento que nasceu algo dentro de mim. Uma sensação que eu nunca havia experimentado antes. Não era apenas raiva, era algo mais frio, mais calculado. Era sede de vingança. Passei o resto do dia planejando. Rodrigo, descobri depois de uma rápida pesquisa, era Rodrigo Mendes, diretor da empresa onde Catarina trabalhava. Casado há 15 anos com Helena, pai de 2 filhos. Um homem respeitado na comunidade empresarial.
E eu tinha tudo gravado. Naquela noite, quando Catarina chegou em casa, minha casa, com aquele sorriso falso que eu agora sabia ser uma máscara, fingi que nada havia mudado. Jantamos juntos, assistimos televisão, ela até fez questão de ser mais carinhosa que o normal. Provavelmente estava se sentindo culpada. Mas eu já não era mais o mesmo Otávio. O homem ingênuo que acreditava em amor verdadeiro havia morrido naquela tarde. Em seu lugar, nascerá alguém disposto a fazer justiça com as próprias mãos. A vingança seria doce. E seria completa. Não dormi naquela noite. Fiquei até às 3 da manhã no computador, pesquisando tudo o que podia sobre Rodrigo Mendes. Redes sociais, artigos em jornais locais, fotos em eventos empresariais. O homem tinha construído uma imagem impecável, empresário bem-sucedido, marido dedicado, pai exemplar. Que mentira! Nas fotos que encontrei, ele sempre aparecia ao lado da esposa, Helena. Uma mulher bonita, elegante, que olhava para ele com admiração genuína. Nos eventos da empresa, ela estava sempre lá, apoiando o marido. E as crianças? Miguel e Sofia, de 8 e 6 anos respectivamente, sempre sorridentes nas fotos familiares que ele postava. Uma família perfeita construída sobre uma base de mentiras. Durante os dias seguintes, mantive a rotina normal com Catarina, mas agora cada gesto dela me enojava. Quando ela me beijava, eu pensava em onde aquela boca havia estado algumas horas antes. Quando ela dizia que me amava, eu lembrava das palavras cruéis que havia dito sobre mim para o amante. Mas eu não disse nada. Apenas sorri, acenei com a cabeça e planejei. O primeiro passo foi organizar o material que eu tinha. O vídeo estava claro, sem deixar dúvidas sobre o que estava acontecendo. Mas eu queria mais. Queria evidências que destruíssem completamente a farsa que eles haviam construído. Instalei uma segunda câmera, desta vez no quarto. E passei a gravar sistematicamente todos os encontros que eles tinham no meu apartamento. Descobri que se encontravam 2 vezes por semana, às terças e quintas, sempre no mesmo horário. Que conveniente! Durante essas gravações, ouvi conversas que me revelaram a extensão da traição. Não era algo recente, eles estavam juntos há mais de 1 ano. Rodrigo prometia deixar a esposa assim que a situação melhorasse, mas ficava claro que ele não tinha pressa nenhuma. Para ele, Catarina era apenas uma diversão, um escape da rotina familiar. E o mais revoltante, eles faziam piadas sobre mim. Sobre minha inocência, sobre como era fácil me enganar, sobre como eu era útil para pagar as contas dela enquanto ele não se separava. O Otávio é tão previsível, disse ela numa quinta-feira, enquanto se vestia após mais um encontro. Hoje ele vai perguntar como foi o trabalho, e eu vou inventar alguma história sobre relatórios. Ele acredita em tudo. Coitado, respondeu Rodrigo, ajustando a gravata. Mas é melhor assim. Imagina se ele descobrisse? Seria um escândalo na empresa. Foi então que percebi que eles não tinham apenas me traído, eles me subestimaram completamente. Achavam que eu era um idiota incapaz de descobrir a verdade. Que eu seria sempre o bobo da corte, pagando as contas e acreditando nas mentiras. Engano deles. Comecei a planejar a revelação. Não queria apenas confrontá-los, queria que toda a rede de mentiras viesse abaixo de uma vez. Queria que Helena descobrisse que tipo de homem havia casado. Queria que os colegas de trabalho soubessem quem realmente era o exemplar Rodrigo Mendes. Criei contas falsas em várias redes sociais e comecei a mapear os contatos de ambos. Colegas de trabalho, família, amigos próximos. Montei uma lista completa de todas as pessoas que deveriam saber a verdade. O plano era simples, mas eficaz. Na sexta-feira seguinte, quando todos estivessem relaxando após uma semana de trabalho, eu enviaria o vídeo para cada uma dessas pessoas. Simultaneamente. Sem aviso, sem chance de eles controlarem os danos. Mas antes disso, eu queria confrontá-los pessoalmente. Queria ver suas caras quando descobrissem que o bobo havia sido mais esperto que eles imaginavam. Na quarta-feira, 3 dias antes da execução do plano, aconteceu algo que quase me fez desistir de tudo. Catarina chegou em casa chorando. O que aconteceu? Perguntei,
fingindo preocupação. É o Rodrigo, soluçou ela. Ele disse que talvez não consiga se separar tão cedo. Que a esposa está suspeitando de alguma coisa e ele precisa ter mais cuidado. Por um momento, senti pena dela. Catarina estava apaixonada por um homem que claramente não a valorizava como ela merecia. Mas então me lembrei de suas palavras cruéis sobre mim, de como eu era apenas útil por enquanto, e a compaixão se transformou novamente em raiva. Vai dar tudo certo, disse, abraçando-a, às vezes essas coisas levam tempo. Ela me olhou com gratidão, e por um segundo vi a mulher por quem me apaixonara 2 anos atrás. Mas era tarde demais. As feridas eram profundas demais para serem curadas com lágrimas de crocodilo. Naquela noite, editei os vídeos, criando um compilado de 5 minutos que mostrava claramente a traição. Inclui as conversas mais comprometedoras, especialmente aquelas onde eles debochavam de mim e onde Rodrigo falava sobre esconder tudo da esposa. O arquivo estava pronto. Os contatos, mapeados. As contas falsas, criadas. Sexta-feira seria o dia da verdade. Mal sabia eu que a vingança que eu planejara seria apenas o começo de algo muito maior. Que aquele vídeo não destruiria apenas 2 vidas, mas desencadearia uma série de eventos que mudariam para sempre o rumo de várias famílias. Às vezes, quando plantamos sementes de destruição, não temos ideia do tamanho da árvore que vai crescer. Sexta-feira chegou com um sol radiante, ironicamente contrastando com a tempestade que eu estava prestes a desencadear. Acordei cedo, mais cedo que o normal, com uma mistura estranha de ansiedade e excitação correndo pelas veias. Catarina ainda estava dormindo ao meu lado, o cabelo espalhado no travesseiro, parecendo tão inocente. Como as aparências enganam. Em poucas horas, toda a farsa que ela havia construído desmoronaria como um castelo de cartas. No escritório, não consegui me concentrar em nada. Cada minuto parecia 1 hora. Havia programados envios para as 5 da tarde, horário em que a maioria das pessoas estaria saindo do trabalho, verificando os telefones, relaxando para o fim de semana. O momento perfeito para uma bomba dessas explodir. Durante o almoço, recebi uma mensagem de Catarina: amor, vou sair mais cedo hoje. O Rodrigo liberou a equipe. Te vejo em casa. Coração vermelho. Que ironia. Ela não fazia ideia de que em algumas horas o nome de Rodrigo estaria sendo arrastado pela lama, junto com o dela. Às 4h30, fui para um café próximo ao escritório e abri o laptop. Verifiquei pela última vez a lista de contatos: Helena Mendes, os filhos mais velhos da família, que tinham redes sociais, colegas de trabalho de ambos, alguns amigos próximos de Catarina que eu conhecia das redes sociais dela, e até mesmo o chefe do Rodrigo. 53 pessoas no total. 53 vidas que seriam impactadas pelo que eu estava prestes a fazer. Por um segundo, hesitei. Minha mão tremeu sobre o mouse. Ainda havia tempo de voltar atrás, de confrontá-los privadamente, de tentar resolver tudo de forma civilizada. Mas então me lembrei da risada cruel de Catarina quando falava sobre mim. Me lembrei de como Rodrigo se referia à própria família como um obstáculo para viver o romance dele. Me lembrei de quantas noites eu havia passado me culpando por nossa relação estar esfriando, achando que era falha minha. Cliquei em enviar. O vídeo partiu simultaneamente para todos os contatos. Junto com ele, uma mensagem simples: achei que vocês deveriam saber quem realmente são essas pessoas. Fechei o laptop e voltei para casa, o coração batendo como um tambor. Agora era só esperar. Catarina estava na cozinha quando cheguei, preparando o jantar. Usava aquele avental que eu havia dado de presente no Natal passado, cantarolando baixinho uma música romântica. A ironia era quase cômica. Oi, amor, disse ela, me dando um beijo no rosto. Como foi seu dia? Normal, respondi, sentando-me à mesa. E o seu? Tranquilo. O Rodrigo estava de bom humor hoje, liberou todo mundo mais cedo. Ela sorriu, aquele sorriso que eu já não conseguia mais ver como genuíno. Jantamos normalmente, conversando sobre trivialidades. Ela falou sobre uma promoção que esperava conseguir, sobre os planos para o fim de semana, sobre um filme que queria assistirmos juntos. Como se nada estivesse prestes a mudar.
Foi às 7h15 que o primeiro telefone tocou. Era o celular de Catarina. Ela olhou a tela e franziu a testa. Estranho, é a Mariana do trabalho. Não costuma ela ligar fora do horário. Atendeu com um alô, alegre. Vi sua expressão mudar gradualmente. O sorriso desapareceu, a cor sumiu do rosto, os olhos se arregalaram. Ela ficou em silêncio por um tempo que pareceu eterno, apenas ouvindo do outro lado da linha. Eu não sei do que você está falando, disse ela finalmente, a voz tremendo. Que vídeo? De onde você tirou isso? Meu coração acelerou. Havia começado. Não, Mariana, espera. Isso não é, deixa eu te explicar. Catarina se levantou da mesa, caminhando nervosamente pela sala. Como assim todo mundo recebeu? Que todo mundo? Ela desligou o telefone com as mãos tremendo e me olhou com uma expressão que misturava confusão e pânico. Otávio, aconteceu algo muito estranho. Alguém está espalhando mentiras sobre mim. Um vídeo falso, manipulado. A Mariana disse que foi quando meu telefone tocou. Era um número que eu não reconhecia. Alô? Você é o Otávio? A voz era feminina, mas áspera, controlada com esforço. Sou sim. Quem está falando? Helena Mendes. Esposa do Rodrigo Mendes. Acho que precisamos conversar. Catarina me olhava com desespero crescente. Seu telefone começou a tocar novamente. Eu gostaria de encontrar com você, continuou Helena. Hoje, se possível. Parece que temos situações em comum para discutir. Claro, respondi, mantendo a voz calma. Onde você gostaria de se encontrar? Combinamos de nos encontrar num café no centro da cidade em 1 hora. Quando desliguei, Catarina estava me encarando como se eu fosse um estranho. Quem era essa? Perguntou. A esposa do seu amante, respondi simplesmente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vi o momento exato em que a realidade a atingiu em cheio. Seus olhos se encheram de lágrimas, não de tristeza, mas de terror. Como você? Quando você? Ela não conseguia formar frases completas. Há 3 semanas, disse eu, levantando-me da mesa. Instalei uma câmera. Gravei tudo. Cada encontro, cada conversa, cada risada cruel que vocês deram às minhas custas. As pernas de Catarina falharam. Ela se sentou pesadamente no sofá, enterrando o rosto nas mãos. Otávio, por favor, deixe eu explicar. Não é o que você pensa. Não é o que eu penso. Minha voz saiu mais fria do que eu esperava. Eu vi tudo, Catarina. Ouvi tudo. Inclusive a parte onde vocês debocham de mim, onde você me chama de útil mas temporário, onde ele fala dos filhos como obstáculos. Ela começou a chorar. Soluços desesperados que em outro momento teriam partido meu coração. Mas agora eu me sentia vazio, como se estivesse assistindo a um filme. Você mandou para todo mundo, não foi? Perguntou ela entre as lágrimas. Para minha família, meus colegas. Para todos que tinham o direito de saber quem vocês realmente são. Você destruiu minha vida, gritou ela, se levantando. Você destruiu tudo. Eu não destruí nada, respondi calmamente. Apenas revelei o que vocês já haviam destruído. A diferença é que agora todo mundo sabe. Peguei as chaves e me dirigi para a porta. Aonde você vai? Perguntou ela, desesperada. Conversar com a outra vítima dessa farsa. Quando eu voltar, quero que você tenha saído da minha casa. Para sempre. Saí sem olhar para trás, mesmo ouvindo seus soluços ecoando pela escada. A vingança estava apenas começando. O café estava quase vazio quando cheguei. Helena já estava lá, sentada numa mesa no canto, as costas eretas, as mãos cruzadas sobre a mesa. Era mais bonita pessoalmente do que nas fotos, mas havia uma frieza nos olhos que me fez engolir em seco. Ela me reconheceu imediatamente. Talvez pela expressão de culpa que eu devia carregar no rosto,
ou talvez porque éramos os únicos no café que parecíamos estar vivendo o pior dia das nossas vidas. Helena, perguntei, aproximando-me da mesa. Ela acenou com a cabeça. Sente-se, Otávio. Obedeci. Por um momento, ficamos em silêncio, dois estranhos unidos pela mais amarga das descobertas. Há quanto tempo você sabia? Perguntou ela finalmente. 3 semanas. E você? Eu suspeitava há meses, mas não tinha certeza. Rodrigo andava diferente, distante. Sempre com desculpas para chegar tarde, sempre no telefone. Ela fez uma pausa, respirando fundo. E você? Como descobriu? Contei a ela sobre a câmera, sobre as gravações, sobre tudo o que havia ouvido. Ela me escutou em silêncio, o rosto inexpressivo, mas vi suas mãos se fecharem lentamente em punhos. Eles falavam sobre mim? Perguntou quando terminei. Hesitei. Como dizer a uma esposa e mãe que o marido se referia aos próprios filhos como obstáculos? Fale, insistiu ela, percebendo minha hesitação. Eu preciso saber tudo. Contei sobre as conversas que havia gravado. Sobre como Rodrigo prometia se separar quando fosse mais conveniente, sobre como ele falava da família como um empecilho, sobre os planos que faziam para um futuro juntos. A cada palavra, vi Helena ficar mais pálida. Quando terminei, ela estava segurando a xícara de café com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. 15 anos, disse ela, a voz quase um sussurro. 15 anos de casamento. 2 crianças. E eu era apenas um obstáculo. Helena, eu. Não. Ela levantou a mão, me interrompendo. Você fez a coisa certa. Eu tinha o direito de saber. As crianças tinham o direito de saber que tipo de pai elas têm. Ficamos novamente em silêncio. O movimento no café havia diminuído ainda mais, e nossa conversa, sussurrada mais tensa, ecoava sutilmente no ambiente. O que você vai fazer agora? Perguntei. Divórcio. Imediatamente. Sua voz havia ganhado uma determinação fria. Vou pedir a guarda integral dos meninos. Com esse vídeo, não vai ser difícil conseguir. E eles? Como estão reagindo? Miguel e Sofia ainda não sabem. Eles estão na casa da minha mãe. Helena olhou pela janela, os olhos distantes. Vou ter que encontrar uma forma de explicar para 2 meninos que o pai que eles idolatram é isso. Senti um peso no peito. Na minha sede de vingança, não havia pensado completamente nas crianças. Elas eram inocentes em tudo isso. Eu sinto muito, disse, e era verdade. Não sinta. Você não fez nada de errado. O culpado está em casa agora, provavelmente tentando encontrar uma forma de me convencer de que isso tudo é um mal-entendido. Como se tivesse sido invocado, o telefone de Helena tocou. Ela olhou a tela e sua expressão endureceu ainda mais. É ele, disse, me mostrando o nome Rodrigo piscando na tela. Vai atender. Não agora. Mas quando eu atender, vai ser para dizer a ele exatamente o que penso de homens que destroem famílias para satisfazer o próprio ego. O telefone parou de tocar, mas quase imediatamente começou novamente. Depois parou e começou mais uma vez. Rodrigo estava desesperado. Helena, disse eu, inclinando-me para a frente. Se você precisar de alguma coisa da advogado, testemunha, qualquer coisa pode contar comigo. Eu tenho todas as gravações, todas as evidências. Ela me olhou com algo que poderia ser gratidão, se não fosse tão misturado com tristeza. Obrigada, Otávio. Acho que vamos precisar uma da outra nos próximos meses. Conversamos mais um pouco sobre os aspectos práticos do que viria a seguir. Helena era advogada, ironicamente, especializada em direito de família, e sabia exatamente quais passos tomar. Ela já estava mentalmente organizando a batalha legal que estava por vir. Quando nos despedimos, 1 hora depois, eu me sentia estranhamente vazio. A euforia inicial da vingança havia passado, deixando no lugar uma sensação de vazio. Como se tivesse gasto toda a minha energia emocional de uma vez. Voltei para casa receoso do que encontraria. Catarina havia saído,
como eu havia pedido, mas deixará uma carta sobre a mesa da cozinha. Com as mãos tremendo ligeiramente, abri o envelope. Otávio, eu sei que você nunca vai me perdoar, e eu entendo. O que eu fiz foi imperdoável. Mas quero que você saiba que eu realmente amei você. No começo, antes de tudo isso virar essa confusão, eu amava você de verdade. O Rodrigo, ele me prometeu coisas que eu queria acreditar que eram possíveis. Uma vida diferente, uma posição melhor, segurança. Eu sei que isso não justifica nada, mas quero que você saiba que eu nunca quis te magoar dessa forma. Você sempre foi bom demais para mim. Sempre foi honesto, leal, carinhoso. Eu que não soube valorizar isso. Estou indo para a casa da minha irmã em Coimbra. Vou tentar recomeçar lá. Não sei se algum dia você vai conseguir me perdoar, mas eu vou passar o resto da vida me arrependendo do que fiz com você, com a Helena, com aquelas crianças. Desculpa por tudo. Catarina asterisco. Amassai a carta e joguei no lixo. Palavras bonitas, mas vazias. Se ela realmente se importasse com as consequências, teria pensado nisso antes de começar o caso. Meu telefone havia tocado várias vezes durante o encontro com Helena, mas eu havia ignorado as chamadas. Agora, verificando as mensagens, vi que tinha perdido 12 ligações. Algumas de números desconhecidos, outras de colegas de trabalho, uma do meu irmão Pedro que morava no Porto. As mensagens de texto eram uma mistura de curiosidade, apoio e choque. A notícia havia se espalhado como fogo na palha seca. Em poucas horas, nossa história privada havia se tornado público conhecimento. Uma das mensagens me chamou mais atenção. Era de alguém que se identificava apenas como Carlos. Otávio, meu nome é Carlos Silva, sou colega do Rodrigo na empresa. Preciso falar com você urgentemente. O que você fez hoje tem consequências que você nem imagina. Me ligue quando puder, número. Que consequências? O que mais poderia acontecer? Liguei para o número. Carlos atendeu no primeiro toque, como se estivesse esperando minha ligação. Otávio? Que bom que ligou. Olha, eu preciso te contar umas coisas sobre o Rodrigo que acho que você deveria saber. Posso ir até sua casa? É melhor conversarmos pessoalmente. Concordei, mais por curiosidade do que por real interesse. Que mais poderia ser revelado em um dia que já havia virado minha vida de cabeça para baixo? Carlos chegou meia hora depois. Era um homem baixinho, de óculos, com a aparência de alguém que trabalha muito e sorri pouco. Mas havia uma satisfação estranha nos olhos dele. Você não faz ideia do favor que fez para muita gente hoje, foram suas primeiras palavras. Como assim? O Rodrigo, ele não é apenas um marido infiel. Ele é muito pior do que isso. E foi então que descobri que minha vingança havia sido apenas a ponta de um iceberg muito maior e mais sombrio do que eu jamais poderia imaginar. Carlos se sentou no meu sofá e ajeitou os óculos, como quem está prestes a revelar segredos há muito guardados. Havia uma energia estranha nele, uma mistura de nervosismo e alívio, como se finalmente pudesse falar sobre coisas que o atormentavam há anos. Otávio, começou ele, trabalho com o Rodrigo há 8 anos. E há pelo menos 6 eu venho juntando evidências contra ele. Evidências? Do quê? Corrupção. Suborno. Lavagem de dinheiro. Carlos fez uma pausa, observando minha reação. O seu vídeo não apenas expôs um adultério. Ele deu o tiro de misericórdia na carreira de um dos maiores criminosos corporativos desta cidade. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Explique melhor. Carlos abriu uma pasta que havia trazido consigo. Dentro, dezenas de documentos, fotografias, extratos bancários. A empresa onde o Rodrigo trabalha, e onde sua ex-namorada trabalhava também, tem contratos milionários com a prefeitura. Obras públicas, fornecimento de materiais, consultorias. O Rodrigo era o homem-chave nessas negociações. Ele me mostrou fotografias de Rodrigo em reuniões com políticos locais, em jantares caros, sempre acompanhado de pessoas que eu reconheci dos noticiários, não pelos motivos mais nobres.
Durante anos, ele recebeu propinas para facilitar esses contratos. Milhões de euros que deveriam ter ido para escolas, hospitais, infraestrutura, acabaram nos bolsos dele e dos comparsas. Como você sabe disso tudo? Eu trabalho no departamento financeiro. Vi as movimentações estranhas, os pagamentos sem justificativa, as contas offshore que apareciam e desapareciam dos relatórios. Carlos se inclinou para a frente, baixando a voz. Tentei denunciar várias vezes, mas ele tem contatos em todos os lugares certos. Minha palavra contra a dele nunca seria suficiente. E agora? Agora ele está com a reputação destruída. Ninguém vai querer se associar a um homem que trai a família dessa forma. E quando as pessoas começam a desconfiar de alguém, outros segredos têm tendência a vir à tona. Carlos me mostrou mais documentos. Extratos bancários com depósitos suspeitos, contratos com valores superfaturados, uma rede complexa de empresas fantasmas. Eu já entreguei tudo isso ao Ministério Público ontem à noite, logo depois que vi seu vídeo circular. Agora eles têm motivos para investigar seriamente. O escândalo pessoal abriu as portas para expor os crimes profissionais. Senti uma mistura de orgulho e terror. Minha vingança pessoal havia se tornado algo muito maior. Tem mais, continuou Carlos, virando uma página. A Catarina, ela não era apenas amante dele. Ela era cúmplice. Como assim? Ela trabalhava no departamento de licitações. Tinha acesso a informações privilegiadas sobre concorrências públicas. Datas, valores, critérios. Informações que valiam milhões para quem soubesse usá-las. Mostrou-me e-mails impressos, conversas onde Catarina passava informações confidenciais para Rodrigo. Datas de abertura de editais, nomes de empresas concorrentes, detalhes técnicos que só alguém de dentro poderia saber. Ela recebia dinheiro por isso? Não diretamente. Mas repare nisto. Carlos me mostrou fotografias de Catarina usando roupas caríssimas, bolsas de marca, joias. Com o salário dela, como ela conseguia pagar tudo isso? O Rodrigo a mimava em troca das informações. Tudo começou a fazer sentido. Os presentes caros que ela sempre dizia ter comprado numa promoção. As viagens que ela fazia supostamente com amigas, mas que agora eu percebia que eram com ele. Os restaurantes caros onde ela às vezes me levava, dizendo que havia ganhado um vale-presente. Ela usava você também, disse Carlos, como se lesse meus pensamentos. Seu apartamento era o local seguro onde eles podiam se encontrar e planejar os esquemas sem medo de serem vigiados. Enquanto você trabalhava honestamente, sua própria casa estava sendo usada como central de operações criminosas. A raiva que eu pensava ter superado voltou com força total. Não bastava a traição amorosa, eles haviam transformado minha vida numa ferramenta para seus crimes. O que vai acontecer agora? Perguntei. Com as evidências que eu entreguei, somadas ao escândalo que você causou, é questão de dias até começarem as prisões. O Rodrigo já deve estar tentando queimar arquivos, transferir dinheiro, preparar sua fuga. Como se fosse uma premonição, meu telefone tocou nesse momento. Era Helena. Otávio, disse ela, assim que atendi. O Rodrigo sumiu. Como assim, sumiu? Ele não voltou para casa ontem à noite. E hoje de manhã descobri que ele esvaziou nossas contas conjuntas. Levou tudo. Até o dinheiro da poupança das crianças. Carlos fez um gesto para que eu colocasse no viva voz. Helena concordou. Senhora Helena, disse Carlos, se apresentando. Eu sou colega do seu marido. O que ele fez não é surpresa para mim. Rodrigo sabia que era questão de tempo até seus crimes virem à tona. Ele deve estar tentando fugir do país neste momento. Crimes? Que crimes? Carlos explicou rapidamente sobre a corrupção, os subornos, o esquema de licitações fraudulentas. Helena ouvia em silêncio, e eu podia imaginar seu rosto ficando cada vez mais pálido. Meu Deus, sussurrou ela quando ele terminou. E as crianças? Se ele fugir, elas nunca mais vão ver o pai. E se for preso? Helena, interrompi, as crianças vão ficar bem.
Elas têm você, que é uma mãe incrível. E é melhor elas crescerem longe de um pai criminoso do que perto de um pai que as ensine que mentir e roubar são aceitáveis. Você tem razão, disse ela, a voz mais firme. É só que é difícil aceitar que vivi todos esses anos com um estranho. Depois que Helena desligou, Carlos e eu continuamos conversando por mais uma hora. Ele me contou detalhes sobre como o esquema funcionava, quantas pessoas estavam envolvidas, quanto dinheiro público havia sido desviado. Sabe o que mais me impressiona? Disse ele, guardando os documentos na pasta. É que tudo isso começou com você querendo apenas descobrir se sua namorada estava te traindo. E acabou expondo uma das maiores operações de corrupção da região. Às vezes as coisas pequenas desencadeiam outras gigantescas, reflete. E às vezes a vingança de um homem traído serve de justiça para toda uma cidade que estava sendo roubada. Após Carlos sair, fiquei sozinho com meus pensamentos. Em menos de 24 horas, minha vida havia mudado completamente. Não tinha mais namorada, não tinha mais a ingenuidade que me protegia da crueldade do mundo, mas também não carregava mais o peso de viver uma mentira. Mais importante, sem saber, havia ajudado a expor criminosos que prejudicavam milhares de pessoas. O dinheiro que eles roubavam deveria ter construído escolas onde crianças como Miguel e Sofia estudariam. Hospitais onde pessoas como meus pais seriam tratadas. Estradas que conectariam famílias. Minha vingança pessoal havia se tornado uma vitória coletiva. Mas a história ainda não havia terminado. Na verdade, estava apenas começando a segunda parte. Os dias seguintes foram uma montanha-russa emocional que eu jamais poderia ter previsto. A cidade inteira parecia estar falando sobre o caso Rodrigo Mendes, como os jornais haviam apelidado o escândalo. E eu, sem querer, havia me tornado uma figura central em tudo isso. Na segunda-feira, 3 dias após enviar o vídeo, fui abordado por um repórter quando saía de casa para trabalhar. Depois dele, vieram outros. Em poucas horas, havia uma pequena multidão de jornalistas na porta do meu prédio. Senhor Otávio, como se sente ao saber que sua descoberta pessoal expôs um esquema de milhões? Perguntou uma jornalista, empurrando um microfone na minha cara. Senhor Otávio, vai processar a ex-namorada por cumplicidade, gritou o outro. Senhor Otávio, soube que o Rodrigo Mendes fugiu do país? Tem algum comentário? Fugi dos repórteres, mas não consegui fugir da realidade. Eu havia me tornado involuntariamente uma figura pública. Minha foto estava nos jornais. Minha história, sendo contada e recontada com diferentes ângulos e interpretações. No trabalho, a situação não foi melhor. Meus colegas me olhavam com uma mistura de admiração e curiosidade mórbida. Alguns me tratavam como herói, outros, como se eu fosse uma bomba prestes a explodir. Cara, você é corajoso demais, disse o Miguel, colega do departamento de TI. Eu nunca teria coragem de fazer o que você fez. Não foi coragem, respondi. Foi desespero. Mas a reação que mais me marcou veio da Francisca, uma das poucas pessoas do escritório com quem eu mantinha uma amizade genuína. Otávio, disse ela, me puxando para um canto durante o intervalo do almoço, você tem certeza de que fez a coisa certa? Por que pergunta isso? Eu vi as notícias. Vi as fotos da Helena com as crianças saindo de casa, escondendo o rosto dos fotógrafos. Aquelas crianças não pediram para estar no meio dessa confusão toda. Suas palavras me atingiram como um murro no estômago. Havia sido tão consumido pela minha própria dor e sede de vingança que não havia pensado completamente nas consequências para as crianças. Francisca, eu não estou te julgando, interrompeu ela. Entendo por que você fez. Só quero que você pense se valeu a pena. Se você se sente melhor agora. A verdade era que eu não sabia mais como me sentia. A raiva inicial havia passado, a satisfação da vingança havia durado pouco. Agora restava apenas um vazio estranho e uma crescente preocupação com as ramificações do que havia iniciado. Essa preocupação se intensificou quando Helena me ligou na terça-feira. Otávio, preciso te contar o que está acontecendo, disse ela, a voz cansada. As crianças estão sendo assediadas na escola.
Alguns colegas estão fazendo piadas cruéis sobre o pai ser um ladrão e traidor. O Miguel chegou em casa chorando ontem. Senti o coração afundar. Helena, eu sinto muito. Não pensei que... Eu sei que você não pensou. Nenhum de nós pensou em como seria depois. Estou considerando mudar de cidade com eles. Começar de novo em algum lugar onde ninguém conheça nossa história. Talvez seja o melhor mesmo. O problema é que não posso sair de Lisboa enquanto o processo de divórcio não for finalizado. E com toda essa confusão criminal, pode levar meses. Conversamos mais um pouco sobre as dificuldades práticas que ela estava enfrentando. Os jornalistas que a seguiam, as contas bloqueadas pela investigação, a necessidade de contratar advogados especializados em crime financeiro. Helena, disse eu antes de desligarmos, se você precisar de ajuda financeira para as crianças, para advogados, para qualquer coisa. Obrigada, Otávio. Você é um homem bom. Muito melhor do que meu ex-marido jamais foi. Mas eu não me sentia como um homem bom. Sentia-me como alguém que havia jogado uma pedra num lago parado sem calcular o tamanho das ondas que se formariam. As ondas continuaram se espalhando. Na quarta-feira, soube pela imprensa que mais 3 pessoas da empresa haviam sido presas em conexão com o esquema de corrupção. Uma delas era a Beatriz, supervisora de Catarina, que aparentemente também estava envolvida. Na quinta-feira, recebi uma ligação inesperada. Era minha mãe, Rosa, ligando de Évora onde morava com meu pai. Otávio, meu filho, vi as notícias na televisão. É verdade tudo isso? Contei a ela uma versão resumida dos fatos. Minha mãe me ouviu em silêncio, ocasionalmente fazendo pequenos comentários de reprovação sobre Catarina. Filho, disse ela quando terminei, você fez o que achava certo na hora. Não se torture agora com os e se. O que passou, passou. O importante é aprender e seguir em frente. Mas as crianças, mãe. As crianças do Rodrigo estão sofrendo por causa do que eu fiz. As crianças estão sofrendo por causa do que o pai fez, não do que você fez. Você apenas revelou a verdade. A verdade às vezes machuca, mas é sempre melhor que a mentira. Depois de conversar com minha mãe, me senti um pouco melhor. Mas ainda carregava o peso da responsabilidade pelas consequências não intencionais das minhas ações. Foi então que recebi uma visita inesperada na sexta-feira à noite. Era Helena, mas desta vez não estava sozinha. Com ela estavam Miguel e Sofia, seus filhos. Oi, Otávio, disse Miguel, um garoto esperto de 8 anos com os olhos do pai mais o sorriso gentil da mãe. Você é o homem que descobriu que o papai era mau? A pergunta direta da criança me deixou sem palavras. Olhei para Helena em busca de orientação. Miguel, disse ela suavemente, lembra do que conversamos? O Otávio apenas contou a verdade para mim. Às vezes os adultos fazem coisas erradas, e outras pessoas precisam nos contar para nos proteger. Como quando a Sofia quebrou o vaso e não contou, mas eu vi e tive que contar para você, perguntou o garoto. Exatamente assim, respondeu Helena, acariciando os cabelos do filho. Sofia, que era mais tímida, se escondeu atrás da mãe durante toda a conversa. Mas quando estavam saindo, ela me olhou com seus grandes olhos castanhos e disse baixinho: Obrigada por ajudar a mamãe. Depois que eles saíram, me sentei no sofá e chorei. Pela primeira vez desde que tudo começara, chorei de verdade. Não de raiva, não de tristeza pela traição, mas de alívio. As crianças iam ficar bem. Helena era forte o suficiente para protegê-las e criá-las longe das mentiras do pai. Minha vingança havia causado ondas, sim. Algumas dessas ondas haviam machucado pessoas inocentes. Mas também haviam limpado as águas sujas da corrupção e mentira. E pela primeira vez em semanas, consegui dormir em paz. 6 meses depois, minha vida havia encontrado uma nova normalidade. O escândalo havia saído das primeiras páginas dos jornais, substituído por outras tragédias e descobertas. Rodrigo Mendes havia sido preso tentando embarcar para o Brasil com passaporte falso, e agora aguardava julgamento por formação de quadrilha, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal.
Catarina também havia sido indiciada, mas conseguirá um acordo de delação premiada em troca de informações sobre o esquema. Soube por Carlos que ela estava cooperando integralmente com as investigações, fornecendo detalhes sobre outros casos de corrupção na empresa. Ela está realmente arrependida, disse Carlos numa das nossas conversas mensais que havíamos estabelecido. Os advogados acham que ela vai pegar só alguns anos de prisão em regime semiaberto, talvez até pena alternativa. Eu não sentia mais raiva por Catarina. O tempo havia transformado aquela dor aguda numa cicatriz que apenas incomodava quando o tempo mudava. Às vezes até sentia pena dela, uma mulher inteligente que tomou decisões estúpidas por ambição e acabou perdendo tudo. Helena e as crianças haviam se mudado para o Porto, onde ela conseguiu um emprego num escritório de advocacia especializado em direitos humanos. Conversávamos ocasionalmente por mensagem, sempre sobre assuntos práticos relacionados ao processo, mas nossa amizade nascida na dor havia se transformado numa genuína preocupação mútua. As crianças estão se adaptando bem, ela me contou numa ligação no mês anterior. Miguel entrou para o time de futebol da escola nova, e a Sofia está fazendo aulas de balé. Eles ainda perguntam pelo pai às vezes, mas estão entendendo gradualmente porque ele não pode estar conosco. E você? Como está se sentindo? Melhor a cada dia. Livre. Sei que parece estranho dizer isso, considerando todas as dificuldades financeiras e emocionais que enfrentamos, mas me sinto livre pela primeira vez em anos. Não preciso mais fingir que sou feliz num casamento que era uma mentira. Eu entendia perfeitamente o que ela queria dizer. Quanto a mim, tinha começado a frequentar terapia. Não por pressão de ninguém, mas porque percebi que precisava entender melhor minhas próprias motivações e reações. A doutora Teresa, minha psicóloga, me ajudou a processar não apenas a traição, mas também a culpa que sentia pelas consequências não intencionais da minha vingança. Otávio, disse ela numa das sessões, você agiu com as informações e a dor emocional que tinha na época. Não podia prever todas as ramificações. O importante é aprender com a experiência e usar esse aprendizado para tomar decisões melhores no futuro. Mas e se eu tivesse confrontado eles privadamente primeiro? E se tivesse dado uma chance para eles confessarem? E se? Você pode torturar-se com infinitos cenários alternativos, mas isso não vai mudar o que aconteceu. O que pode mudar é como você lida com situações similares no futuro. A terapia me ajudou a entender que minha sede de vingança havia nascido não apenas da traição, mas de uma sensação profunda de impotência e humilhação. Durante semanas, havia me sentido como um idiota que não conseguia ver o que acontecia debaixo do seu próprio nariz. A vingança foi minha forma de recuperar algum controle sobre a situação. Mas controle é muitas vezes uma ilusão, explicou a doutora Teresa. Você pode controlar suas ações, mas não pode controlar todas as consequências dessas ações. E está tudo bem. Ninguém pode. Profissionalmente, minha vida havia mudado para melhor. O reconhecimento público do meu papel na descoberta do esquema de corrupção havia me aberto portas. Recebi várias ofertas de emprego, incluindo uma de uma empresa de auditoria forense que investigava crimes financeiros. Aceitei uma promoção na minha própria empresa, passando a trabalhar num departamento que auditava contratos governamentais, ironia do destino. Minha experiência pessoal com o caso Rodrigo Mendes havia me dado insights únicos sobre como detectar irregularidades em licitações públicas. É como se toda aquela situação terrível tivesse te preparado para uma missão maior, comentou meu irmão Pedro quando veio me visitar de Porto no mês passado. Talvez, respondi. Ou talvez eu esteja apenas tentando encontrar um propósito positivo numa experiência traumática. Às vezes é a mesma coisa. Pedro tinha razão. Havia encontrado uma forma de usar minha experiência para ajudar a prevenir que outras pessoas fossem vítimas de esquemas similares. Cada contrato suspeito que identificava, cada irregularidade que flagrava, sentia como se estivessem orando todas as vítimas indiretas da corrupção do Rodrigo. Na vida pessoal, ainda estava solteiro. Não por falta de oportunidades, algumas colegas de trabalho haviam demonstrado interesse, e até mesmo uma jornalista que cobriu o caso havia tentado me convencer a sair com ela, mas porque sentia que precisava estar completamente curado antes de me envolver emocionalmente com outra pessoa.
Não quero levar bagagem emocional para um relacionamento novo, expliquei para Francisca, que havia se tornado uma confidente próxima nos últimos meses. Todo mundo tem bagagem, Otávio. A questão é se você aprendeu a carregar a sua de forma saudável. Talvez ela estivesse certa. Talvez eu estivesse usando a desculpa de não estar pronto para evitar a vulnerabilidade que vem com amar alguém novamente. Na semana passada, aconteceu algo que me fez repensar tudo isso. Estava num café perto do trabalho quando uma mulher se aproximou da minha mesa. Desculpa incomodar, disse ela, mas você não é o Otávio? O homem que expôs aquele esquema de corrupção? Era uma mulher bonita, por volta dos 30 anos, com um sorriso genuíno e olhos inteligentes. Sou sim, respondi, preparando-me mentalmente para mais uma conversa sobre o caso. Meu nome é Alice. Sou professora numa escola primária aqui perto. Queria te agradecer. Agradecer. A escola onde trabalho finalmente conseguiu a verba para reformar o teto que estava caindo. Aparentemente, com as investigações que começaram depois do seu descobrimento. Muitos contratos foram revistos e dinheiro que estava sendo desviado voltou para onde deveria estar. Ela se sentou na cadeira em frente à minha, sem pedir licença, mas de uma forma tão natural que não me incomodei. 30 crianças não vão mais estudar com medo do teto desabar nas suas cabeças. Isso é graças a você. Conversamos por mais de 1 hora. Alice era inteligente, engraçada, apaixonada pelo trabalho. Pela primeira vez em meses, me peguei genuinamente interessado em conhecer melhor uma pessoa. Quando nos despedimos, trocamos números de telefone. Ela enviou uma mensagem naquela mesma noite: foi ótimo te conhecer. Espero que possamos conversar mais em breve. Guardei o telefone sem responder imediatamente, mas com um sorriso no rosto. Talvez estivesse na hora de parar de olhar para trás e começar a construir algo novo. Minha vingança havia destruído algumas coisas, mas também havia aberto caminhos para outras. Havia exposto mentiras, mas também havia revelado verdades. Havia causado dor, mas também havia possibilitado cura. Peguei o telefone e respondi para Alice: para mim também. Que tal jantarmos sábado? A vida é estranha. Às vezes precisamos destruir completamente algo para descobrir o que realmente importa. Às vezes a vingança nos ensina mais sobre perdão do que qualquer ato de bondade. Olhei pela janela do apartamento, o mesmo apartamento onde tudo começou, mas que agora se sentia diferente. Mais limpo. Mais honesto. Mais meu. 6 meses atrás, eu era um homem traído planejando vingança. Hoje, sou um homem que aprendeu que a verdadeira justiça às vezes vem disfarçada das nossas próprias falhas e feridas. E pela primeira vez em muito tempo, estou ansioso para descobrir o que vem a seguir.